Fala aí, pessoal, fazer mais uns videozinhos. Agora eu tô com bem mais cabelos brancos, mas enfim, lembrando sobre a estrutura de capital. Então a gente vai verificar aquela composição, a melhor composição das fontes de financiamento da empresa. Então a empresa é financiada por capital próprio e capital de terceiros. Esses capitais têm um custo que deve ser a remuneração, né? E a gente vai, a partir de algumas técnicas, identificar a melhor composição então para a empresa. Então lembrando que a melhor é o VAC mínimo. E quando a gente acha a estrutura que tem o menor VAC, ela é a estrutura ótima. Por quê? Porque ela tem o menor custo total e, portanto, é essa estrutura que maximiza a riqueza dos acionistas. Claro, se eu tenho um custo financeiro menor, vai me permitir rentabilizar melhor o dinheiro investido pelos acionistas, né? E depois vocês vão ver que o VAC é utilizado para calcular o valor da empresa. Então, quanto menor o VAC, maior vai ser o valor da empresa dado um fluxo de caixa futuro. Então, se o problema for de VAC mínimo, anota esse espaço aí se está com dificuldade. Pega a DRE, calcula o endividamento atual da empresa. Lá com os dados do balanço patrimonial. Pega o PO e divide por PO mais PL. Por que isso? Porque a gente vai montar uma tabelinha para verificar o VAC mínimo. Então, quando tu tiver o endividamento atual, tu já sabe em que ordem vai montar essa tabela. Então, escreve uma tabelinha com essas colunas. Porcentagem do PO, porcentagem do PL, KIB, KIL, KEL, VAC e uma observação. Monta essa tabelinha por enquanto. Preencha os endividamentos, então, na ordem. Então, aqui, por exemplo, seria uma situação sem endividamento, 0, 30, talvez a atual seria 70, por exemplo, e 80. Então, como tu calculou primeiro a atual, já põe na ordem certa. Então, identifica qual que é essa estrutura atual. Então, vai lá, bota na observação, atual. Preencha a participação de capital próprio. Então, a participação total do capital tem que ser 100%. Logo, se PO 0, PL vai ser 100%. Se PO 30, aqui tem que ser 70%. Se PO 70, PL tem que ser 30%. Se PO 80, PL tem que ser 20%. Depois, calcula o imposto de renda atual, o KIB da atual, o KIL da atual, o KEL da atual e o VAC da atual. Para preencher já essa linha da atual e não se perder. Então, da estrutura atual, o imposto de renda, vocês já sabem calcular, pega os dados na DRE, o KIB, despesa financeira sobre PO, e o KIL é KIB vezes 1 menos IR. Então, o que eu queria falar, que umas pessoas estão com dúvida. O que é o KIB? Eu pego a despesa financeira em dinheiro e divido pelo passivo oneroso, que é aquele valor que eu tomei do banco. Isso vai me dar uma taxa, certo? Ou seja, as despesas financeiras, elas são a mesma coisa que os juros que eu pago para o banco. No caso, antes, as despesas financeiras ou os juros antes do imposto de renda, né? Então, o KIB, que é o gerador dessas despesas financeiras, é a taxa que o banco cobra que gera essas despesas financeiras. Ou seja, quando eu divido uma despesa financeira de 100 por um empréstimo que eu tomei de 1.000, vai dar 10%. Ou seja, o KIB é de 10%. Mas se eu falar que as despesas financeiras são de 10%, tudo bem? É isso mesmo? Não é para chegar e jogar esse 10% aqui na fórmula no despesa financeira, porque aqui é em valor, é em dinheiro. Ou seja, despesas financeiras de 10%, mesma coisa que KIB de 10%, mesma coisa que despesas financeiras ou juros antes do imposto de renda. Lembra bem, antes do imposto de renda. Porque se for depois do imposto de renda é KIL. Então, aqui nós temos um KIL de 7. Então, só foi descontado IR, multiplicar o KIB vezes 1 menos IR. Ou seja, são as despesas financeiras depois do imposto de renda e contribuição social ou líquidas do imposto de renda. Ou ainda o custo efetivo do capital de terceiros, né? Isso a gente já viu antes.